A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional hoje em João, capítulo 9. É uma mensagem muito linda e engraçada, de certa forma, ao mesmo tempo. A gente vai entender por quê. Deus falou muito comigo nessa mensagem e eu ri um pouco em umas partes, mas assim, misericórdia, mas vamos embora. Vou fazer como sempre, eu vou lendo. É um capítulo que não é muito grande, então eu vou lê-lo todo. E aí, conforme o Espírito Santo for me direcionando, eu vou parando e falando. Vamos lá, rapidinho. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para nascer cego? Porque naquela época, quem nascesse cego com alguma deficiência entendia que alguém tinha pecado, né? Ou a própria pessoa ou os seus pais. Jesus respondeu, a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu assim para que se fosse manifestada as obras de Deus, para que Deus pudesse se manifestar a ele, para que ele pudesse, a gente vai ver aqui, para que ele conhecesse o Filho de Deus, para que ele fosse salvo, para que os olhos dele se abrissem pelo próprio Cristo, né? Foi assim, com um propósito, para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. Às vezes a gente não entende por certas dificuldades que a gente passa, mas creia que é para que a glória do Senhor se manifeste. E Ele pode todas as coisas. A gente vê pela palavra dele, não só pela palavra dele. Hoje em dia eu tenho visto com os meus olhos Deus fazer milagres e maravilhas. E muito mais Ele tem para operar. Só basta a gente crer, ter ouvidos para ouvir e crer nele. E a gente vai ver isso sobre crer, ver e crer no Senhor, nessa palavra de hoje. Convém, versículo 4, que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quem enviou a Cristo Jesus foi Deus. Então ele está falando, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. O Senhor Jesus foi chamado, né? Além de se entregar por nós, ele foi chamado para isso, ele foi chamado para curar, ele foi chamado para libertar, ele foi chamado para instruir e para mostrar que muitas coisas, né, por meio de Jesus, do nome de Jesus e do Espírito Santo que ele enviou a nós, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, nós podemos fazer tais coisas como Cristo Jesus fez. Aí ele disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Versículo 7, esse ainda. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava cego? Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Aleluia. As pessoas não compreenderam. Não era esse que estava sentado e mendigava? Ele estava mendigando e agora ele está assim, ele está vendo, ele sempre não enxergou. Uns diziam, versículo 9, é este, e outros, parece-se com ele, né? Uns acreditam e outros preferem não acreditar, diz, não, isso aí só se parecia com ele, não é ele não é possível que seja ele. Nasceu cego, viveu a vida toda cego, sempre mendigou e agora está aí vendo, como pode? Uns acreditaram, outros preferiram não acreditar, mesmo vendo o cego que passou a ver. Eles preferiram tampar as vistas e não acreditar. Eles preferiram, mesmo vendo, não acreditar no que viram e falaram que só parecia-se com ele. E ele dizia, o cego dizia, sou eu. E diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos?
Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aqui, os fariseus, eles procuravam razões para condenar Jesus. Eles já perseguiam Jesus, né? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. As pessoas levaram aos fariseus esse que antes era cego de nascença. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. Os fariseus perguntaram para o cego como ele vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Olha só, esse cego ele foi curado. Ele falou da obra que Jesus fez na vida dele, que abriu-se os olhos dele, ele passou a enxergar. E ele era questionado, não uma, não duas, né? Várias vezes. Ele foi levado aos fariseus, né? Aqueles que tinham conhecimento da lei de Moisés, né? Foi levado ao templo, provavelmente, aos fariseus, para poder saber o que está acontecendo. E ele fala a mesma coisa, olha, me abriu os olhos. Só que alguns creram, mesmo vendo, e outros preferiram não crer. Às vezes a gente não quer crer no que a gente está vendo. O Senhor está agindo na nossa vida. E Ele está se mostrando, olha, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou agindo na tua vida, sou eu que estou, né, trabalhando, sou eu que estou abrindo portas, sou eu quem faço, sou eu quem estou fazendo. E as pessoas que estão ao redor não estão acreditando, mesmo vendo, não é possível que é Deus que está fazendo isso. Não é possível. Mas você sabe no seu coração que é Deus. Às vezes você pode até ficar meio assim, mas você sabe no seu coração que é Deus. Guarda o teu coração, saiba que é Ele quem faz por ti. Não importa se os outros, mesmo vendo, não estão acreditando que é o Senhor. O importante é que você creia que foi Ele quem fez. Aos outros, o Senhor trabalhará para que eles creiam. Para que eles creiam no momento certo. E terão alguns que não vão crer mesmo vendo. A gente vai ver isso nessa palavra mais adiante. Terão alguns que não crerão mesmo vendo. O importante é que você hoje creia que é o Senhor. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Esse versículo 16 ele é muito importante, porque está falando que este homem não é de Deus, não está falando sobre o cego, ele está falando sobre Jesus, né? Alguns fariseus diziam que Jesus não era de Deus porque não guardava o sábado, porque era da lei de Moisés guardar o sábado. Jesus guardou o sábado, sempre guardou o sábado. Só que Jesus guardou da forma em que agrada a Deus. Os 10 mandamentos são mandamentos de Deus, foram escritos nas tábuas de pedra da lei, né, de Moisés, não foi feito por Moisés, foi escrito com o próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos são mandamentos, né, do próprio Deus. Só que o homem criou regras para o sábado. O homem criou regras para o sábado. Né? O mandamento de Deus que foi escrito por Deus estava bem claro como é para ser guardado. Só que o homem criou regras de limitação que foi tornando cada vez mais rígido o sábado, que é um dia santo para Deus. E não é um dia de rigidez cheio de regras. Se a gente vai em Êxodo 20, a gente vê como o Senhor quer que guardemos o sábado. E, na verdade, foram criadas regras. E Jesus sabia que
que convém que façamos o bem no sábado, era a vontade de Deus. Jesus guardava o sábado, Jesus ia na sinagoga aos sábados aprender, né, e ensinar aos sábados. Só que Jesus também curava, porque é da vontade do Pai que façamos o bem no sábado. Então os fariseus diziam: este homem não é de Deus, dizendo que Jesus não era de Deus, porque não guardava o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Perguntava: como é que pode um homem pecador que não guarda o sábado? Se não guarda o sábado, está pecando. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Dizendo que Jesus estava pecando porque não guardava o sábado. Só que eles mesmos não entendiam o sábado, que Deus separou, como Deus quer que guardemos o sábado do Senhor. Tornaram, pois, a dizer ao cego, 17, tu que dizes? Tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Aleluia. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Né? Eles mesmo vendo que aquele que era cego de nascença passou a ver. Eles viram com os olhos que o cego passou a ver, mas eles não creram. Os olhos espirituais deles permaneceram fechados. Eles não creram. Às vezes nós enxergamos com os nossos olhos naturais, mas não conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais. Preferimos não crer. Que o Senhor Jesus abra os seus olhos espirituais neste dia, para que você creia, né? Vamos seguir. Os judeus, porém, não creram. Esse eu já li. Enquanto não chamava os pais do que agora via. 19. Perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizes ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Ele questiona ao pai, não é esse vosso filho que você diz que nasceu cego? Como é que vê agora esse que nasceu cego? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que é nosso filho. Olha, eu tô vendo, eu sei que é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, 22, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha, os judeus, que eram os fariseus, os judeus que eram os senhores da lei naquele tempo, que ensinavam a lei de Moisés, mas todavia vendo Cristo, não enxergaram Cristo. E eles ainda diziam, calma aí, tinham resolvido, os judeus, no 22, os judeus tinham resolvido em seu coração e falado que se alguém confessasse ser ele o Cristo, ser Jesus o Cristo, o Messias que Deus enviara, o seu filho, seria o Filho de Deus, fosse expulso da sinagoga. Eles resolveram isso no seu coração. Então os pais desse rapaz que nasceu cego, temendo que fossem expulsos da sinagoga, falaram, olha, ele já tem idade, vai perguntar a ele. Nós sabemos que ele é o nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele tornou a ver e quem fez ele tornar a ver, nós não sabemos. Ele tem idade, vai e pergunta. Eu creio que os pais sabiam, porque aqui a palavra diz que eles temeram ser expulsos da sinagoga. O filho dele falou a eles. Eu creio que, pelo que diz a palavra, eu creio que eles até creram, mas eles tiveram medo de se manifestar. Então, eles falaram, vai a ele. Ele já é maior de idade, pergunta a ele, porque ele pode falar por ele mesmo. 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, tá vendo? Porque eles tiveram medo que fossem expulsos da sinagoga. Por isso os pais dele disseram, a própria palavra diz. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe,
dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha, por que os fariseus disseram isso? Dá glória a Deus. Eles estavam dizendo assim, olha, se você era cego e agora você passou a ver, dá glória a Deus, dá glória ao Pai. Porque a gente sabe que esse homem, quem curou você, é pecador. Eles estavam querendo acusar Jesus. Ó, a gente sabe que esse homem que curou você, ele é pecador. Ele não pode ter feito isso em nome de Deus. Dá glória a Deus, dá glória ao Pai. Não é esse homem, né? Que se diz ser filho de Deus, que cura nos sábados, né? Nossa, você vai dar glória a esse homem. Vamos seguir. Respondeu ele, pois, e disse, o cego disse. Cego não, né? Porque agora a gente sabe que ele tinha visto. Ele abriu os olhos tanto espirituais quanto os olhos naturais. Gente, essa palavra é maravilhosa. Se é pecador, não sei. Se é pecador, não sei, né? Ele respondeu: uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Glória a Deus. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse. E tornou a dizer: não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir. Eu já disse a vocês. Vocês não ouviram? Para que vocês querem continuar ouvindo? Vocês vão continuar ouvindo, mas não vão crer. O que adianta? Tipo isso, sabe o que ele estava dizendo? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Olha, cara, nessa hora aqui eu ri muito, porque assim, ele tá dizendo assim, perguntando para os fariseus: quereis vós também ser discípulos deles? Vocês estão querendo ouvir tantas vezes eu dizer a mesma coisa? Vocês querem se tornar, porventura, discípulos dele também? Tá sendo irônico, né? E na Bíblia tem ironia também, né? Tipo, ele tá sendo irônico. Então, o injuriaram e disseram, eles se injuriaram, ficaram revoltados, os fariseus, e disseram pra esse rapaz que antes era cego: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então, tipo assim, você tá dizendo pra gente ser discípulo dele? Discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Vê só, Deus falou a Moisés. O mesmo Deus que falou a Moisés é o Deus que falou nesse tempo a partir de Jesus, que era o próprio Filho de Deus, que falou com este cego e que falou com os fariseus também, mais de uma vez. Mas eles não creram. Deus, ele fala com a gente sempre. Só que às vezes a gente não crê. Nós vamos permanecer com os nossos olhos espirituais cegos, sem enxergar, com escamas nos olhos. Paulo, né, que antes era Saulo, ele tinha escamas nos olhos. Ele não via. Ele, né, ele viu a luz e ficou cego quando caiu do cavalo. Mas ele tinha escamas nos olhos espirituais dele, em que ele perseguia aqueles que serviam a Cristo Jesus. Mas ele sabia que tinha algo ali, mas ele não via, ele não cria, ele não queria acreditar. Mas quando a escama dos olhos dele foram, né, tiradas, e ele conheceu Jesus, né? Jesus se apresentou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E ele fala que é Cristo. E Cristo, nesse tempo que se apresentou a Saulo, que Deus mudou o nome dele para Paulo, ele já tinha, né, entregado a sua vida, ressuscitado, e já tinha subido aos céus, e já tinha enviado o Espírito Santo dele. E o Senhor apareceu a ele para que as escamas dos olhos de Saulo fossem tiradas, para que ele cresce. Se há escamas nos seus olhos, peça ao Senhor para que tire, para que você crê. Não mantenha, não persista nessa incredulidade de ver
o que Deus está fazendo, as ações de Deus, os milagres de Deus na tua vida e na vida dos que te rodeiam, de que estão ao teu redor. E você sabe que algo foi feito de sobrenatural, mas não sabe de onde foi feito. Foi Deus quem fez. Como você diz que não sabe de onde foi feito, foi Deus quem fez. É Ele quem faz. Não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, sem que Deus conceda que aquilo acontecesse. Se está acontecendo milagres e maravilhas na tua vida, se aconteceu uma graça, uma bênção divina na tua vida, saiba que foi Deus, creia que foi Ele. 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, glória a Deus, que vós não saibais de onde ele é, vocês não sabem de onde Jesus é. E me abrisse os olhos, vocês não sabem de onde Jesus é. Essa é a maravilha, vocês não sabem de onde Jesus é, vocês não sabem, mas ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele está falando, ó. O rapaz que antes era cego está dizendo, e os fariseus também sabem disso. Nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, está querendo dizer, olha, eu comecei a enxergar. Deus não ouve a pecadores, mas alguém que é temente a Ele e obedece à sua vontade, à sua voz. Então, como pode os fariseus dizer que este homem é pecador e por meio da palavra dele, do que ele fez na minha vida, foi me aberto os olhos, eu passei a enxergar com os olhos naturais e espirituais. 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca antes, ó, já tem 22 minutos, eu tô terminando, agora tá acabando mesmo. Nunca se ouviu antes que se abrisse os olhos, né, de um cego de nascença, desde o princípio do mundo. Se este não fosse de Deus, se Jesus não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então ele está confessando, se Jesus não fosse de Deus, nada poderia fazer. Está confessando para os fariseus que não creram que ele, Jesus Cristo, era de Deus. 34. Responderam eles e disseram-lhe, os fariseus: tu és nascido todo em pecados, e tu nos ensina a nós, está dizendo assim, como pode você, que nasceu em pecado, né, que nasceu cego, querer ensinar algo a gente, nós, fariseus, tipo assim, porque eles achavam que a sabedoria estava toda sobre eles, que eles sabiam de tudo, que eles eram os sabichões, que eles eram os santos, né? Não é à toa que João Batista falava dele, raça de víboras. Não é à toa que Jesus também chamou de raça de víboras, porque conheciam a lei, mas não obedeciam. Eles tinham orgulho no coração, eles se achavam santos, né? Mas não conseguiam se humilhar, não conseguiam abrir o coração para Jesus, não conseguiam enxergar a verdade na cara deles. E disseram, né? Nascido em pecados e ensina a nós, e expulsaram-no. Expulsaram ao rapaz que antes era cego. Jesus ouviu o que tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe. Jesus sabia que os fariseus tinham expulsado ao rapaz que antes era cego. Encontrando este rapaz, Jesus disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aqui o cego ainda não sabia. Cego não, que agora ele vê, com os dois, né, olhos espirituais e naturais. Ele fala, quem é ele para que eu creia? Né? Ele sabia que Jesus, ele acreditava que Jesus era profeta, mas ele ainda não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí ele pergunta, quem é ele para que eu creia nele?
E aí, glória a Deus, e Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Glória a Deus. Nossa, eu não sei você, mas quando eu ouço isso, o meu coração se enche de alegria e eu sinto uma presença de Deus. Porque os fariseus expulsaram ele da presença dele, aqueles que se achavam santos e falavam: Ó, tu é pecador, tu quer ensinar alguma coisa a gente, né? E aí o Senhor Jesus, sabendo que tinha sido expulso, aquele homem tinha sido expulso da presença dos fariseus, vai à presença dele e fala: Tu crê no Filho de Deus? E ele fala: Quem é para que eu creia? E ele fala: Tu já tem os visto, porque é quem fala contigo. O Senhor Jesus foi a ele. A vida deste homem importava para Jesus. Jesus precisava ser revelado a ele. Ele se importava com este homem. E Jesus se importa com você, ele quer se revelar a você. Ele está aqui hoje falando: Olha, sou eu o Filho de Deus. Eu entreguei a minha vida por amor de ti. Eu subi aos altos céus para sentar à direita do trono de Deus, para preparar lugar para você. Só precisa você crer que eu sou o Filho de Deus. Só precisa você colocar no seu coração eu como Senhor da sua vida para você seguir os meus caminhos, porque eu vim ao mundo. Eu entreguei a minha vida, eu subi aos altos céus, preparei, estou preparando o lugar e voltarei para te buscar. Eu voltarei. Ele teve amor por esse cego, sabendo que foi expulso. Ele foi se apresentar a esse rapaz que antes era cego para dizer: Olha, sou eu quem falo contigo, sou eu o Filho de Deus. E ele disse, versículo 38, creio, Senhor, e adorou. Ele creu que Jesus, que estava com ele, era o Filho de Deus e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Eu estou terminando, eu vou tentar terminar essa palavra em 30 minutos, faltam menos de 2 minutos e meio. Mas aqui tem um mistério muito importante. Jesus veio a este mundo para juízo. Juízo, né? Ninguém pode julgar, só Jesus. Jesus é o único digno de julgar, de fazer juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ele veio a esse mundo para que aqueles que não veem vejam, né? Os que não estão vendo Jesus, os que não creem, os que não, né? Eles vejam a Cristo, para que eles creem. E para aqueles que se acham que têm o detentor de toda a sabedoria, aqueles que acham que vêm, aqueles que menosprezam os outros, aqueles que se acham santos e por isso menosprezam, diminuem, que julgam os outros, acham que são alguém para julgar os outros. Nossa, só o Senhor Jesus pode julgar. Quem sou eu para julgar? O Senhor nos chama para termos compaixão. O Senhor nos chama para que a gente possa, né, cuidar, para que a gente possa amar. O Senhor nos chama para que amemos até aqueles que nos ferem, né, para que oremos por ele. Então o Senhor, ele veio ao mundo a fim de que os que não veem, ele possa ser aberto os olhos e possa ver e crer no Filho de Deus. Mas para aqueles que veem, para aqueles que acham que veem, né? Que para que eles sejam cegos, eles não creem, eles não crendo em Jesus. Eu prefiro que os meus olhos sejam abertos por Jesus. Eu não quero achar que eu sou detentora de todo conhecimento e permanecer cega. Eu estou nessa vida para aprender. Eu vou aprender aqui na palavra de Deus, eu vou aprender com o meu próximo. Eu estou aqui nessa vida para aprender. Eu não detenho de todo conhecimento, eu estou aprendendo. E uma coisa eu sei, assim como esse rapaz que tornou a ver, que os meus olhos foram abertos por aquele que é o Filho de Deus.
e eu ouço a voz do meu Senhor. Eu vou pular agora pro capítulo 10, só para dizer isso e terminar. A este o porteiro abre, capítulo 10, versículo 3. As ovelhas, que Jesus é o bom pastor. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Se os seus olhos foram abertos, né, por Cristo Jesus neste dia, que você possa reconhecer a voz do seu bom pastor, Cristo Jesus, né, e ouvindo a voz dele, passar pela porta, que é o próprio Cristo, né? Ele é a porta. Que você possa passar pela porta e reconhecer a voz somente dele, porque se algum estranho, um ladrão, o inimigo chamar você, você vai saber que não é a voz do seu Senhor e vai fugir dele, porque você reconhecerá só a voz do seu Senhor. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor, ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer que a gente esteja a voz dele, as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Porque quando a voz de um ladrão é chamada, as ovelhas do Senhor fogem. Foge da voz daquele que estão te chamando para aquilo que não é de Deus. Foge, foge. Ouça a voz do Senhor. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. É ele quem nos traz a salvação. É ele quem nos traz vida. É ele é a porta. Jesus tinha mesmo Saulo sendo um perseguidor. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles. Saulo era judeu e ele ouvia os fariseus. E ele perseguia os cristãos que seguiam a Jesus, que falavam que Jesus era o Filho de Deus, que anunciavam o Evangelho. Ele perseguia. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo. E Deus tirou as escamas dos olhos de Saulo. E Saulo pôde crer no Filho de Deus, Jesus. Saulo acreditava em Deus. Saulo acreditava em Deus. A gente tem que ter essa ciência. Saulo, ele acreditava em Deus, o Pai, mas ele não acreditava em Jesus. Ele achava que Jesus era como se fosse eles eram hereges. Eles estavam profanando o nome de Deus. Aquilo era uma heresia. Ele estava fazendo isso com amor a Deus. Ele achava que o que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, era amor a Deus. Porque ele estava perseguindo aqueles que falavam que Jesus era o Filho de Deus. Como pode uma heresia dessa? Mas o Senhor tirou as escamas de Saulo, dos olhos de Saulo, e ele pôde ver. E perseguidor passou a ser perseguido, porque Saulo, quando passou a ver, foram tiradas as escamas dos olhos dele. E ele mudou o nome dele, né? O Senhor mudou o nome dele para Paulo. O perseguidor que perseguia os cristãos, quando conheceu a verdade, passou a anunciar a verdade, ele passou a ser perseguido. Mas isso não impediu que ele continuasse a anunciar a verdade, que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que eu venho anunciar hoje a você. Jesus é o Filho de Deus. Eu posso ser perseguida, né? Pessoas podem me perseguir e glória a Deus. Hoje, a perseguição que a gente tem é um falar mal, um falar alguma coisa, um falar outra coisa. Aqui no Brasil, né? Não é uma perseguição da forma que foi. As pessoas, os discípulos dessa época, Estevão foi morto apedrejado, foi o primeiro mártir,
né, dessa época, Estevão deu a sua vida, porque estava anunciando o evangelho. E aqueles que criam em Deus o Pai não acreditaram que Jesus era o Filho. E ele entregou a sua vida por acreditar no evangelho. Tantos outros, ainda hoje, e nesse decorrer, foram perseguidos e mortos. Tem países que a perseguição está tão grande que estão matando pessoas hoje. Precisamos orar por esses, porque o evangelho precisa chegar, Cristo Jesus precisa chegar às pessoas, porque só existe salvação por meio de Cristo Jesus. É Ele quem foi preparar lugar com o Pai e é Ele quem vai voltar para buscar a igreja dele. Que possamos estar atentos à voz do nosso pastor, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele entregou a vida dele pelas ovelhas dele. E hoje ele está chamando a ovelha dele, que é você. Se você é ovelha do Senhor, você vai ouvir e vai crer. Mas se não é, não crerá. Tu é ovelha de Deus? Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado ao teu coração hoje. E eu clamo ao Senhor que o Espírito Santo dele possa revelar no teu coração as verdades que ele quer te revelar neste dia, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Se esse vídeo falou ao teu coração, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso pode alcançar outras vidas que o Senhor está querendo alcançar. Amém. Tchau.